Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. Mas hoje eu quero fazer algo diferente aqui no canal, porque pela primeira vez eu vou responder a uma tag já de anos atrás, que vários canais fizeram, mas que eu só soube recentemente, porque uma amiga inscrita aqui do canal, a Mayara, que eu sempre menciono nos meus vídeos, viu e sugeriu que eu fizesse. Eu dei uma olhada nas perguntas, achei interessante, achei reflexivo e resolvi fazer. Então hoje o vídeo é apenas respondendo perguntas da tag dos clássicos. Todas as perguntas vão ser relativas a clássicos e eu vou indicar alguns aqui para vocês. Vários, inclusive, eu já fiz vídeo para o canal e eu sempre vou deixar o link aqui no card para que quem seja novo e não tenha visto tenha acesso se quiser e puder clicar, é claro. Então hoje o vídeo é apenas respondendo perguntas. A tag dos clássicos. Depois de muito tempo, o vídeo finalmente será curto. Chega de enrolação. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não vou me estender sobre cada um dos livros escolhidos. Até porque um ou dois eu nem li ainda. E vários outros já tenho vídeos aqui no canal. Então estejam avisados. Pois bem, a primeira pergunta é: um clássico que você soube que queria reler assim que terminou de lê-lo pela primeira vez. E o meu escolhido foi Assim Falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão, considerado por muitos um dos maiores filósofos de todos os tempos. É o meu filósofo preferido. É o responsável por eu entrar no mundo da literatura. E esse livro aqui, por muito tempo, foi o meu preferido de todos. A história de um homem que, mais ou menos com seus 30 anos de idade, resolve se isolar da humanidade. Ele sobe a montanha e fica lá mais ou menos por 10 anos meditando. Mas chega um momento que ele pensa assim: para que ter tanto conhecimento e não compartilhá-lo com ninguém? Então ele desce a montanha para conversar com a humanidade, para iluminá-la. Mas chegando lá embaixo, ele tem altas surpresas que eu não vou falar não, né? Preciso reler esse livro, aliás. Essa minha edição é da Vozes de Bolso. Não é muito boa não gosto muito de livro de bolso não. A tradução é boa, é claro, mas livro de bolso não tem espaço para anotar. Eu anoto nos meus livros, né? Então fica um pouco ruim. Preciso reler. Uma obra-prima, gente, da humanidade. Isso aqui todo mundo tem que ler. Pois bem, segunda pergunta. Um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. E o meu escolhido foi Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa. Já fiz vídeo sobre esse livro neste ano de 2023. E assim, gente, essa aqui é a história de um homem do deserto que leva, assim, ao pé da letra as suas palavras. Assim, ele não volta atrás com o que ele diz. E ele promete algumas coisas que são difíceis de serem cumpridas. E isso aqui é um livro maravilhoso. Eu já fiz vídeo sobre ele, eu não vou falar muito não, mas assim, a última linha do romance é o que me fez querer assim esquecer para ler de novo, porque o pessoal chama de plot twist, né? A última linha do livro é assim inesquecível, faz todo sentido, e aí você fica, nossa, não acredito. Então, essa foi a minha escolha, tá? Se você quiser saber mais sobre o livro, vou deixar o link aqui no card. Uma das melhores leituras que eu fiz ainda neste ano. Livraço, Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa. Essa minha edição aqui é da LPM, a normal, tá? Não é a de bolso não. E, deixa eu ver, essa aqui é a 14ª edição. Então, um livro que, por mais que seja desconhecido, ainda assim é um clássico. Pois bem, passemos à próxima pergunta.
Um clássico que você absorveu como referência do dia a dia. E o meu escolhido foi Siddhartha, de Hermann Hesse. Também já fiz vídeo sobre ele. Isso aqui, gente, é um dos meus livros preferidos da vida, tá? O vídeo que eu fiz é um dos que eu mais gosto, é um dos que eu mais me orgulho de ter feito. Assim, livraço, né? A história de um homem religioso que perambula pelo mundo e vai vivenciando várias mudanças na sua vida pessoal. E assim, é aprendizado em cima de aprendizado, reflexão em cima de reflexão, e tudo de uma maneira muito poética. Primeiro livro que eu li do Hermann Hesse, e quero ler tudo desse homem porque eu acho que vai ser um dos meus escritores preferidos da vida. Hermann Hesse, também vou deixar o link aqui no card, ia falar na descrição. Pois bem, quarta pergunta. Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes da primeira leitura. Esse aqui eu vou fazer um comentário antes de mostrar o livro que eu escolhi, que é o seguinte. Existe um escritor maravilhoso, que aliás já fiz vídeo aqui no canal, que é o Italo Calvino, um grande escritor italiano. E ele tem um ensaio chamado Por que ler os clássicos? E lá ele vai dizer que, na verdade, todo clássico a gente reaprende coisas ou aprende novas coisas ao relê-lo. Que todo clássico é aquele livro que nunca termina de dizer o que tem para dizer. Que o clássico é aquele livro que fala muito mais do que uma outra pessoa poderia dizer sobre ele, os especialistas. Então, eu acho que essa pergunta poderia ser encaixada em qualquer livro, qualquer clássico, né? Porque todo clássico traz essas questões já abordadas pelo Italo Calvino. Mas o meu escolhido foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. Aliás, esqueci de dizer que esse meu Siddhartha é da Biblioteca Folha, capa dura. Esse aqui é um unjacket. Na verdade, os livros dessa coleção são todos azuisinhos. Pois bem, esse aqui também é da Folha, o Dom Casmurro, mas é uma outra coleção. Coleção Grandes Escritores Brasileiros. Dom Casmurro, assim, um dos maiores clássicos, se não o maior clássico da nossa literatura brasileira. Machado de Assis, sem sombra de dúvidas, é o maior escritor da nossa literatura brasileira. Esse livro aqui é obrigatório nas escolas, por mais que os alunos não gostem. E eu reli no ano de 2021. Eu anoto aqui no final, na última folha. 2021. Terminei de ler no dia 31/3 de 2021. E é um livro, assim, obrigatório, né, gente? A história de um homem, o Dom Casmurro, que na verdade é o Bento, também conhecido como Bentinho, que quando já está velho, idoso, decrépito, ele começa a rememorar a sua vida e tentar entender algumas coisas que durante a vida inteira ele não entendeu. Acontece que o nosso Dom Casmurro, ele é um homem desconfiado, um homem relativamente covarde, um homem fraco, assim, fraco de moral, né? Fraco de tudo, na verdade, né? Então, os juízos de valor que ele faz são meio equivocados, são meio duvidosos, né? E é por isso que esse livro até hoje traz questões interpretativas que são válidas de vários lados, né? Até hoje o pessoal fala, Capitu, né, a mulher do Dom Casmurro, traiu ou não traiu o Bentinho? Essa é uma pergunta irrelevante, tá? Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Dom Casmurro, aguarde, né? Mas essa é uma pergunta irrelevante, porque a questão não é essa, tá? A questão é quem foi Dom Casmurro, quais ações que ele tomou na vida. Eu não vou falar, mas Dom Casmurro assim é um personagem detestável, tá? Um dos piores caras de toda a literatura. Pois bem, mas hoje eu não vou fazer vídeo sobre ele, não. Dom Casmurro, livraço, gente. E eu reli, né, em 2021, preciso reler de novo. Tem um professor meu, professor Reinaldo, um abraço ao meu professor, que diz que relê esse livro todo ano, né? Assim como o Antônio Cândido dizia que relia todo ano o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Pelo menos é isso o que dizem, né? Pois bem, então reli e percebi novas nuances, porque o Machado de Assis permite isso.
com os seus livros. Não só esse, tá? Vários outros. Pois bem, quinta pergunta. Um clássico citado por outras mídias. E aqui eu vou mencionar um livro que eu não tenho ainda, que é o Moby Dick, do Herman Melville. Mas eu já fiz um vídeo sobre Herman Melville, sobre Bartleby, o escrivão. Vou deixar o link aqui no card. Muito bom conto, aliás. Mas a obra-prima dele é o Moby Dick. Moby Dick que eu não tenho. Mas se você quiser me dar de presente, eu aceito. Edição da Zahar, que acabou de sair. Edição da Antofágica, que é maravilhosa. Edição da Editora 34. Aceito tudo. Você não sabe, mas eu deixo aqui na descrição do vídeo, eu deixo na descrição do canal um link com a minha lista de desejos. E lá tem o Moby Dick. É só comprar e mandar. Então, um livro que eu não tenho ainda, mas um livro que já foi muito adaptado para filmes, né? É sempre mencionado em várias outras artes. Eu lembro agora, né, estou lembrando de cabeça aqui, de um episódio do Pica-Pau, que lá tem um personagem que fica caçando, né, a baleia, referência ao Moby Dick. Estou lembrando agora também que um anime que eu amo, que é o Cowboy Bebop, tem um episódio em que o protagonista, que é o Spike Spiegel, ele está lendo, né? A câmera mostra ele, e ele está lendo Moby Dick. Uma edição aparentemente de bolso, hein? Aliás, eu já fiz análise desse anime por escrito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Mas esse livro eu não tenho ainda. Bom, sexta pergunta. Um clássico que você ficou pensando por dias após ter terminado a leitura. E o meu escolhido foi 1984, de George Orwell, grande escritor de língua inglesa, um dos maiores da sua época. Esse livro aqui é uma obra-prima. O George Orwell tem muitas obras publicadas já no Brasil. Inclusive, faz 1 ou 2 anos que o nome dele, né, George Orwell, caiu em domínio público, então qualquer pessoa pode publicar. E é por isso que ele está sendo publicado e republicado por 1000 editoras diferentes. E as suas obras estão mais baratas também, exceto as edições de luxo, é claro. Pois bem, e esse livro aqui, ele é uma distopia, uma ficção, não vou dizer científica, mas pode ser também, né? Nós temos uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade em que nós somos vigiados por todos os lados pelo Big Brother, pelo grande irmão que nós não sabemos quem é, né? É uma sociedade em que a verdade ela é sufocada, a verdade ela é suprimida, ela é reeditada dia após dia para que quem queira conhecer a verdade não conheça. Então, os veículos de comunicação, eles divulgam a notícia e depois eles apagam a própria notícia e depois divulgam outra e você não tem mais acesso, você não tem uma referência da realidade. E nós temos um protagonista aqui que começa a questionar o sistema. Acontece que quem questiona o sistema e essa pessoa, quer dizer, essas pessoas são vigiadas e são punidas também. Isso aqui é um livro extremamente violento, viu, meus amigos? Isso aqui foi influenciado muito, ele foi escrito na época dos anos 40, foi muito influenciado pelos regimes da época, né? Então, o nazismo, o stalinismo. Isso aqui é uma grande crítica a esse totalitarismo, né? A esse autoritarismo, uma obra assim que dá medo, né? E eu terminei o livro e eu fiquei assim, não acredito, não, eu fiquei me sentindo mal, sabe? Fiquei, nossa, como pode? Como isso aqui pode ter acontecido, né? E eu também fiquei muito cansado, porque é o seguinte, esse livro aqui foi um presente de uma amiga lá da época da faculdade, Luciana Sobral. Um abraço à minha amiga Lu. Ela me deu de presente de amigo secreto no finalzinho de 2016. E eu li nas férias. Só que faltava ainda 200 páginas, mais ou menos, e quem me conhece sabe que eu leio devagar. E eu estava no último dia das férias de 2017, antes de começar o ano letivo, e eu falei, não, eu preciso terminar antes de nós começarmos a estudar. Então eu li 200 páginas em um único dia. E o final assim é muito impactante, né? Então eu fiquei cansado
e abalado. Fiquei pensando por dias, assim, fiquei triste, fiquei assim, porra, eu odeio o Big Brother. Bom, sétima pergunta. Um clássico que é citado por todo mundo, em todo lugar. E eu escolhi um livro que eu não tenho nem li ainda. Mas por mais que eu não tenha e nem tenha lido, eu conheço a história, porque já foi muito citada, abordada, refeita, adaptada para filme, a peça de teatro, que é Romeu e Julieta, de Shakespeare. Já li algumas obras do Shakespeare, mas Hamlet e Romeu e Julieta ainda não. Eu sei, é uma vergonha, uma hora eu leio. Mas, assim, por cima, eu já conheço a história, todo mundo conhece. Até nome de doce existe com esse título, Romeu e Julieta. Mas é isso, não vou falar muito porque todo mundo conhece, não tem um livro, não li ainda. É isso, aceito presentes. Pois bem. 8. Um clássico polêmico. Antes de fazer esse vídeo, eu assisti o de outras pessoas que responderam a essa tag. E a maioria respondeu Lolita, de Nabokov. Mas esse livro eu também não tenho e nem li, embora conheça a história por cima, a sinopse. Mas eu tenho uma outra aqui em casa, uma outra obra polêmica, que é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, grande escritor de língua inglesa, irlandês. Ele que também foi poeta, dramaturgo, ensaísta, um cara assim muito satírico, irônico, extremamente elegante. E esse é o seu primeiro e único romance, O Retrato de Dorian Gray. Esse livro que foi tão polêmico que o autor foi preso. E depois que ele foi preso, ele nunca mais foi o mesmo. Meus amigos. E a obra, quando foi publicada, ela foi censurada. Várias palavras foram cortadas. Essa minha edição aqui é a integral, que eu não reli, porque eu li uma edição normal. Aí depois eu descobri que era censurada. Aí eu comprei essa outra aqui. A história é de um jovem muito belo que deseja que, poxa, bem que eu podia ser belo para sempre, né? E tem um cara pintando o quadro dele e fala, realmente esse menino é muito belo. E aí acontece que um pacto é criado ali. E realmente o jovem deixa de envelhecer. Mas o quadro começa a envelhecer no seu lugar. Esse quadro que ele guarda, esconde, como se fosse um segredo. Tudo o que era para estar exposto no seu rosto fica, na verdade, no quadro. Meus amigos, uma história assim fantástica, com um final surpreendente. Um livro que foi muito criticado na época. Um livro que eu preciso reler. Aliás, e quando eu reler, eu farei vídeo aqui. Mas Oscar Wilde, um dos meus escritores preferidos, só pelo que eu li, O Retrato de Dorian Gray. Eu já li alguns contos também e alguns poemas. Preciso ler as peças e os ensaios, que eu já tenho, aliás, alguns. Só preciso ler. Mas essa foi a minha escolha. O Retrato de Dorian Gray. Próxima questão. 9. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. E a minha obra escolhida foi As Viagens de Gulliver, que eu já fiz vídeo aqui no canal, hein? Fiz lá em 2021, de Jonathan Swift. Isso aqui todo mundo conhece, né? As Viagens de Gulliver. O Gulliver, né? O médico que gosta de viajar e ele vai parar num país em que ele é um gigante. Tudo. E as pessoas são pequeninas. Aí ele volta, depois ele viaja de novo e vai parar num outro país, numa outra ilha. E lá, em vez de ele ser grande, na verdade ele é muito pequeno. Então ele é usado por todo mundo e tal. Ele é tratado como se fosse uma coisa diferenciada, né? Um homem em miniatura, uma coisa muito curiosa. Acontece que as pessoas geralmente só sabem essas duas histórias. E na verdade tem mais outras duas viagens, né? A terceira e a quarta, uma cidade em que ele... a terceira, aliás, que é a minha preferida. A cidade em que todo mundo é muito empenhado na ciência, né? Em dados, informações. E o ambiente ali deixa muito a desejar.
Bom, já fiz vídeo aqui, não vou ficar comentando muito não, né? E a quarta viagem em que ele conhece os... Eu não sei falar o nome, é Yuhans, mas eu pessoalmente falo que é uma espécie de cavalo, né? Muito inteligente, racional e uma réplica do ser humano que é irracional, é muito chamativo, é muito incongruente, violento, assim, uma vergonha, né? Bom, já fiz vídeo aqui, vou deixar o link no card se der, né? Porque só pode marcar 5 cards. Eu já mencionei vários hoje. Mas todo mundo só conhece as 2 primeiras viagens. Esse livro que também já foi adaptado para o cinema, já foi adaptado para desenho infantil, é mencionado em outras mídias. Um clássico que eu li nessa edição da Penguin, que é a edição integral. No final ainda conta com um pós-fácil do próprio George Orwell. Aliás, eu esqueci de dizer, né? Isso aqui é da Penguin, editado pela Penguin. O Retrato de Dorian Gray, essa edição é da Via Leitura, edição não censurada. E esqueci de dizer também que o George Orwell é da Companhia das Letras, essa minha edição aqui. Pois bem, agora sim passemos à próxima pergunta. 10ª pergunta. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Bom, geralmente a gente lê clássicos na escola, né? Geralmente os clássicos nacionais. Mas acontece de a gente buscar clássicos, às vezes internacionais, por iniciativa própria, que é o que aconteceu aqui. E o meu escolhido foi o Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, grande escritor italiano. Essa minha edição aqui é da Nova Fronteira, uma edição que não existe mais, capa dura, coleção Clássicos de Ouro. Esse livro eu conheci na época da pandemia, assim que começou a pandemia do Covid-19. Muitos canais começaram a fazer vídeos de livros que tenham a ver com doença, tenham a ver com pandemia, tenham a ver com a espera de que a situação melhore. E aí algum canal mencionou essa obra aqui, que é um clássico universal, embora seja italiano, que é a história de um jovem, Giovanni Drogo, que acabou de entrar no exército e é enviado numa missão para defender, atuar num forte, um forte isolado, porque pode ser que aconteça uma guerra e se acontecer, aquele lugar é um ponto estratégico. Acontece que não existe guerra, acontece que o homem fica lá, quer dizer, todo mundo que vai para lá ele encontra pessoas que estão naquele forte já há décadas e nada aconteceu. E todo mundo fala para ele, cara, sai daqui, não vai acontecer nada. Mas ele fica, na esperança de que realmente aconteça e ele seja protagonista, mas não acontece nada. Quer dizer, não acontece até determinado momento. Mas aí, eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o link no card. Caso não dê para deixar mais no card, eu vou deixar na descrição. Um dos meus livros preferidos da vida, não é à toa que o Antônio Cândido, grande escritor e crítico literário, lia e relia todo ano. O Deserto dos Tártaros. Li por iniciativa própria e se tornou um dos meus preferidos da vida. Pois bem, próxima pergunta. 11. Um clássico que você tem uma relação de amor e ódio. Isso aqui eu achei um pouco complicado. Um livro que você gosta ao mesmo tempo que não gosta. E o meu escolhido foi O Ateneu, de Raul Pompeia, grande escritor brasileiro. Esse livro que é um clássico da época ali entre o realismo e o naturalismo. Isso aqui é de capa dura. Nem sei que editora que é. Deixa eu ver aqui. Nem sei a editora. Não sei não. Pois bem, isso aqui é a história de um jovem que está entrando no colégio interno e lá ele aprende o que é a realidade de verdade, né? Assim, a corrupção, a violência, mas também o aprendizado, a poesia, etc. Mas assim, é um livro muito duro, muito difícil. E por que eu tenho uma relação de amor e ódio? Porque a história é muito boa, né? Ela é crítica, ela é simbólica, ela é metafórica, ela é real. Mas eu não gosto porque é uma linguagem extremamente difícil. Tudo bem, o Raul Pompeia, ele é da época ali
do realismo, do naturalismo. Mas se você pega obras como o próprio Dom Casmurro, que eu já mencionei aqui, ou outras, pega lá o Curtiço, a linguagem não é tão difícil quanto essa aqui. Essa aqui é uma coisa assim muito rebuscada. Então assim, eu gosto porque é uma boa história, é, é crítica, é metafórica, tudo que eu já falei, mas é extremamente difícil, cansativa. Aí, amor e ódio. Pois bem, Raul Pompeia, o Ateneu. Uma hora eu vou reler e vou fazer vídeo pro canal, tá? Porque isso aqui eu gosto bastante, menos da linguagem. Pois bem, 12ª pergunta. Um clássico fundador. E eu escolhi Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Essa minha edição aqui é da Ática. Eu já li e reli Memórias Póstumas em outras edições, mas recentemente eu comprei essa porque é mais bonita, o tamanho da letra é maior, espaçamento, tudo é melhor, né? Tem prefácio, pós-fácil, imagens, uma edição muito melhor do que as que eu já tive. E por que é um fundador? Porque foi esse livro que inaugurou o realismo no Brasil, né? Muita gente não sabe, mas o Machado de Assis ele já escrevia antes do realismo. Ele começou a carreira como escritor romântico, como poeta também. Mas esse livro foi que começou toda uma tendência, toda uma tradição realista no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas traz as memórias póstumas de Brás Cubas, que acabou de morrer. E ele fala, bom, já que eu já morri, agora eu vou contar toda a minha vida sem nenhum escrúpulo. E aí a gente descobre que, assim como Dom Casmurro, Brás Cubas também é um dos piores caras de toda a literatura. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, tá? Mas é a história do Brás Cubas relembrando a sua vida medíocre, patética. Meus amigos. Bom, 13ª pergunta. Um clássico cujo contexto histórico é importante. E aqui eu vou colocar um parênteses. É importante para a narrativa. Porque, na verdade, todo o contexto é importante para a obra. Né? Mas eu vou dizer que o contexto é importante dentro da própria história. Tá? E aí eu escolhi um livro que eu não tenho nem li. Que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Né? Grande escritor francês. E essa obra se passa ali nas invasões napoleônicas, né, no contexto ali de Napoleão. Não sei muito da história, porque não li, não vi adaptação, nada, mas é um clássico que é obrigatório, não tenho ainda, então não vou falar muito sobre ele não. Mas escolhi esse porque eu acho que se encaixa bem. Pensei também no Guerra e Paz, né, porque também é esse mesmo contexto, das invasões napoleônicas. Mas qualquer um dos dois serve, né? Mas escolhi do Stendhal. Não tenho nada do Stendhal ainda, hein? Última pergunta. Um clássico... Escrevi errado aqui. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim é importante. Essa é a pergunta. Mas eu vou mudar um pouco. Eu vou dizer que um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim é atual. Tá? E aí eu escolhi um livro que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. Na verdade, isso aqui é um conto, tá? Um único conto, que, quando ele foi escrito, muita gente interpretou como um conto de terror, um conto psicológico, mas que hoje a gente consegue perceber nuances feministas. Isso aqui pode ser interpretado como um conto feminista. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a história de uma mulher que se sente mal, se sente doente, e aí ela fica num lugar que o marido escolhe, e desde que ela chega nesse lugar, nesse quarto, ela vê um papel de parede amarelo e ela não gosta dele, se sente assim intimidada, e ela começa a enxergar coisas nesse papel de parede amarelo. E aí ela vai fazendo várias reflexões e as suas ações também são simbólicas do que está acontecendo ali. Eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o link, acho que não vai caber mais, vou deixar o link na descrição, tá? Mas por que eu falei que o contexto é distante, mas continua atual? Porque aqui a mulher ela é sufocada. O marido manda nela, o médico manda nela,
ela não tem liberdade para escrever, ela não tem liberdade para trabalhar, ela faz tudo assim, escondido, ela tem medo. E por mais que a nossa sociedade tenha mudado, tenha avançado, tenha melhorado, ainda assim essa é a realidade de muitas mulheres. Ou eu posso dizer que é a realidade de muitas mulheres até que elas se libertem. Porque hoje em dia há essa possibilidade. Mas se não, vai continuar parecido com a realidade da personagem do Papel de Parede Amarelo. Tá? Já fiz vídeo aqui, eu vou deixar a análise para quem queira ver. E é isso, essas foram as minhas escolhas. 2 ou 3 livros que eu não li ainda, não tenho. E o resto, alguns eu já fiz vídeo no canal, alguns eu já fiz vídeo de outras obras do autor. E é isso, achei que seria um vídeo curto, mas não foi. Essa foi a tag dos clássicos. Espero que tenham gostado. Um vídeo mais simples, um vídeo mais fácil de ser feito aqui. Semana que vem eu volto com a programação normal. Eu vou voltar àquela outra tag do inverno. Lembram? Que era uma obra que faz referência ao inverno, que eu já fiz um vídeo sobre o telescópio de Schopenhauer, de Gerard Donovan. A segunda, uma obra que seja desafiadora, que é a que eu vou trazer semana que vem. E a última, um livro que você tinha esquecido, nem lembrava mais que tinha na sua coleção. Esse aí eu vou deixar para um pouco depois. É isso, semana que vem eu volto à programação normal. Vídeo de hoje apenas respondendo a essas 14 perguntas. Espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas você não sabe. Quando eu comprei o livro O Retrato de Dorian Gray nessa edição, eu comprei no site da Shopee. Shopee! Bibi! E aí, o que eu não esperava é que o vendedor me enviou um brinde, que é um colarzinho de um dragão. Não tem nada a ver com a obra, né? Mas eu adorei, eu vou vestir aqui pra você ver. Vou tirar aqui a minha caveirinha. Minha caveirinha aqui não tem mais as pernas. Vou colocar o dragãozão. Você gosta de Dragon Ball Z? Aqui, ó. Ó, tamanho do negócio. E aí? Pareço mafioso?